Peraí. Aí, pronto. Bom, então sejam muito bem-vindos a essa aula de hoje. Nós somos a NBPI, Núcleo Brasileiro de Psicanálise Integrativa, né? Para você que está aqui pela primeira vez com a gente. Hoje nós vamos falar sobre Alfred Bion e essa psicanálise e a contribuição que ele deu para a gente, né? Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conhecer um desses pensadores mais profundos e originais da psicanálise, Alfredo Bion. O Bion, diferente de Freud ou de Lacan, Bion ele não buscava apenas interpretar os sintomas ou decifrar os significados escondidos no inconsciente. Bion ele queria entender como nasce o pensamento e como que nós lidamos com aquilo que ainda não tem nome, de forma a compreender esse sentimento, né? De forma a compreensão daquilo que só é sentido como angústia, confusão, dor, né? Então ele procurou de uma forma muito própria entender esses sentimentos, né? Bion foi um médico, psiquiatra e psicanalista. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, viveu algumas experiências traumáticas e mais tarde ele trabalhou com grupos de soldados abalados emocionalmente, né? Foi aí que ele percebeu, né, que a mente ela não pensa sozinho, ela pensa com o outro, com o ambiente e com o grupo. Então, depois dele trabalhar em grupo com soldados abalados emocionalmente ali da Primeira Guerra Mundial, ele percebe que a mente ela não pensa sozinho, né? E a gente vai achar, a gente vai entender alguns ali da Primeira Guerra Mundial, esses soldados que tiveram aquele trauma da guerra, ele trabalha, ele percebe então que a mente ela não trabalha, ela não pensa sozinho, ela pensa com o outro. O Winnicott diz, o Bion vai dizer que a mente ela não pensa sozinho, ela pensa com o outro, com o ambiente e com o grupo, né? Bion ele foi aluno de Melanie Klein e com ela ele aprendeu sobre as angústias mais primitivas do bebê. Mas Bion foi, além de desenvolver conceitos inovadores, ele trouxe muita contribuição para a psicanálise de uma forma muito peculiar, né? O Bion ele vai falar que ele vai falar da função de continente contido, ele vai falar que a mãe ou o analista precisa ter estabilidade emocional para conter a dor do outro, sem entrar em colapso junto. Ele vai falar de Reviere, né? Ele vai dizer que Reviere é uma escuta profunda e afetiva que transforma o sofrimento cru em algo que pode ser pensado, sentido e elaborado, tá? E aí ele vai falar sobre grupos e suposições básicas. Bion foi um dos primeiros a estudar como os grupos funcionam emocionalmente, muitas vezes dominados por fantasias inconscientes, com a dependência, a fuga ou a esperança mágica. Ele vai falar sobre a função alfa, que é a capacidade da mente de transformar sensações caóticas em pensamentos, né? Quando não temos a função bem formada, tudo vira confusão dentro de nós, ele vai dizer. Eu estou falando de uma forma mais... Eu só estou dando os tópicos aqui, gente. Segura aí que depois a gente vai dissertar sobre isso, tá?
calma aí, que às vezes vocês ficam querendo anotar tudo de uma vez, mas segura aí. E eu mandei também lá o resumo para vocês, é só ir acompanhando, tá? Mas eu só estou dando um pano de fundo aqui para a gente entrar de uma forma mais detalhada. Então, ele vai falar da função alfa, que é a capacidade da mente de transformar sensações caóticas em pensamentos, né? Quando não temos essa função bem formada, tudo vira confusão dentro de nós. E talvez a maior marca de Bion, ele dizia que o analista precisa escutar sem memória e sem desejo. Vou repetir. Então, talvez a maior marca do Bion ele dizia que o analista, que o psicanalista, ele precisa escutar sem memória e sem desejo. Ou seja, livre de expectativas e preconceitos, focado totalmente no aqui e agora da relação analítica. Ok? Então, hoje nós vamos explorar esses conceitos com profundidade, mas de forma acessível, né? Nós vamos entender como as ideias de Bion são vivas e úteis e transformadoras na clínica e nas relações entre a família e dentro de nós. Então, prepare para uma viagem pelo mundo do inominável, né? Onde a escuta verdadeira tem o poder de curar. Então, nós vamos viajar dentro de um mundo inominável, onde a escuta verdadeira tem o poder de curar. Então, vamos lá. Você já parou para pensar que algumas pessoas elas conseguem escutar o sofrimento do outro sem desesperar junto? Já parou para pensar que muita gente tem a capacidade de escutar o sofrimento do outro sem se desesperar junto? Como às vezes, num simples abraço, né? Um simples abraço da mãe, ela acalma um bebê que está em prantos. Quem é mãe aqui sabe disso, né? Sabe que às vezes um simples abraço da mãe acalma o bebê que está em prantos. Tudo isso tem a ver com aquilo que nós vamos ver hoje aqui, né? Um dos conceitos, para mim, mais fundamental do Bion aonde ele fala do continente e o contido, né? Então, esse conceito ele é essencial para a gente entender como as emoções são acolhidas e como elas são processadas e transformadas. Então, ele vai falar que ele vai falar e para mim, essa é a base da teoria principal do Winnicott. Eu quero que vocês se detenham nelas. Ele vai falar de continente contido. A gente vai. Todas as vezes que você ouvir falar dessa teoria continente contido, você vai lembrar do Bion, que ele vai falar sobre isso. Esse conceito ele é essencial para a gente entender como as emoções são acolhidas, processadas e transformadas, tanto no ambiente familiar como dentro do consultório. O que é continente, o que é contido, Wander? Então vamos começar um exemplo bem simples. Imagine, aqui ó, imagine o copo, imagina que esse copo é um continente. Tá vendo? Todo mundo tá vendo o meu copo, gente? Tá vendo? Ok? Sim, então, ok. Então, vamos imaginar que esse continente, que esse copo é um continente. E a água é o contido. Vamos ver se eu não consigo derramar tudo aqui, gente, porque eu tenho essa proeza, tá? De derramar. Então, ó, presta atenção. O copo e eu tenho a água. Olha aqui, ó. Ó. Então, o copo é o continente e a água é o contido. Copo, continente.
água contido. Se o copo tiver rachado ou instável, ele não consegue conter a água. Ok? Gente, se esse copo tivesse furado, se esse copo tivesse rachado, essa água estava aqui dentro? Vai, gente, fala comigo. Não, diz assim, não. Não. Aí, então vamos lá. Olha aqui. O copo, se ele tivesse alguma rachadura, se ele tivesse alguma coisa, ele não tinha o poder de conter a água. Ok? Se o copo estivesse rachado ou instável, ele não conseguia conter a água. A mesma coisa acontece com as emoções. Quando um bebê está chorando, sentindo fome ou medo, ele é a água, ele é a água, o contido. Ele está em transformação e em constante movimento. A mãe que o acolhe, Nina, compreende e dá sentido a esse choro é o continente. Então, o bebê é o contido e a mãe é o continente. Tá fazendo sentido ou tá ruim essa metáfora, gente? Tá dando para entender? Tá? Então, ó, se o copo, quando um bebê ele tá chorando, sentindo fome ou medo, ele é a água, tá? O contido. Então esse bebê ele tá em transformação e em constante movimento. A mãe que acolhe, Nina, compreende e dá sentido a esse choro é o continente. Se o continente é ter estabilidade emocional, paciência e presença, ele precisa acolher o outro sem romper. Então, o continente, ele tem que ter uma estabilidade emocional, ele tem que ter uma paciência e uma presença, para quê? Para acolher o contido sem romper. Então, a função materna é a continência. A mãe, ao conter o choro e ao desconforto do bebê, está fazendo algo essencial. Ela transforma um caos emocional em algo pensável. Ela traduz o que o bebê ainda não consegue nomear. Esse processo é tão poderoso que Bion chamou de reviere. R de rato, E de escola, V de vitória, E de escola, R de rato, I de igreja e E de escola. Reviere. Reviere é uma capacidade de intuir, uma capacidade de transformar emoções cruas em algo mais suportável. Então, o que a mãe faz? A mãe faz com o bebê é aquilo que o Bion chamou de reviere, que é a capacidade, tá, de transformar emoções cruas em algo mais suportáveis. Mas olha aqui, essa mãe só pode ser continente se ela também foi contida anteriormente. Essa mãe só pode ser continente se ela também foi contida anteriormente por seu companheiro, por sua rede, por sua história, por sua mãe, por seus pais. Wander, e se essa mãe não tiver sido contida, por isso que ela precisa ir para a terapia, para ela aprender a conter, a ser o continente do seu filho. É muito louco isso, né? Então, olha aqui. A mãe, para ela, se ela não tiver sido
Se ela não tiver tido alguém que foi o continente dela, ela não vai ser o continente para o filho. E tem jeito, Wander? Tem. Aí ela precisa ir para terapia. Por isso que ela precisa procurar um psicanalista para ela aprender a ser continente. E aí a gente vai entender isso. Vamos lá. A função materna existe... Para a função materna existir com plenitude, é preciso que haja alguém que cuide da mãe, que permita que ela se dedique ao bebê. Esse é o papel da função paterna, não só do pai real, mas também da estrutura que sustenta a mãe. É ela que permite que o amor flua e que o cuidado seja estável. Deu para entender? Então, olha que também o pai tem um papel fundamental nesse processo de conter o filho. Por quê? Para que a mãe possa ter um ambiente para conter o filho, olha aqui, para a função materna existir com plenitude, é preciso que haja alguém que cuide da mãe, que permita que ela se dedique ao bebê. Esse é o papel da função paterna. Olha o ciclo do bebê. Olha o ciclo. Esse é o ciclo que se repete. O bebê contido pela mãe. O bebê é contido pela mãe. A mãe contida pelo pai ou pelo sistema ao redor. Esse bebê futuramente poderá conter seu filho. Quando esse ciclo falha, repetimos traumas de geração em geração, até que alguém diga, peraí, isto não está saudável, e busque elaborar essa dor. Fez sentido? O bebê é contido pela mãe, a mãe contida pelo pai ou pelo sistema ao redor. Esse bebê futuramente poderá conter seu filho. Quando esse ciclo falha, repetimos traumas de geração em geração até que alguém diga, peraí, isso não está saudável e busca elaborar essa dor. Gente, tá fazendo sentido até aqui? Ou tá muito complicado? Tá? Tá fazendo sentido? Tá, gente? Tá, inclusive, fazendo eu entender uma atividade que foi passada anteriormente, quando você pediu para a gente falar de um familiar. Não sei se você já leu a atividade, mas eu falei exatamente de minha mãe. E engraçado que eu estou encontrando aí vários pontos na situação que eu citei lá no meu trabalho, né? Quando você está falando de continente. E aí, realmente, eu estou viajando lá no trabalho que eu fiz, que realmente faltou isso na vida de minha mãe, essa continência. Muito bom. Deia, Não diga sei se aí. você leu o trabalho, mas Não, realmente ainda faz não. sentido. Faz Não, eu sentido. sempre falo, né, para as pessoas que ninguém dá o que não recebeu, né? Então, o que você está falando é bem isso que eu sempre falo, né, para as pessoas que quando vai falar da mãe, do pai, eu falei assim, é que eles não tiveram uma estrutura emocional para te dar uma estrutura emocional, por isso que o ciclo se repete, né? É mais ou menos isso que você está falando aí. Gente, E tem um pouquinho também do filme, né, Wanda? Precisamos falar de Kelvin. muito bem. Tem a ver também com essa fala sua. Tem. Então, olha aqui. Como é que tudo isso aparece no consultório? O paciente chega com conteúdos emocionais, muitas vezes caóticos, dolorosos, sem forma. Ele diz assim, tá tudo confuso, não me entendo. O papel do psicanalista é ser continente. Acolher a angústia, escutar sem julgamento, transformar o caos em algo que pode ser nomeado. Mas, presta atenção,
o psicanalista só pode conter se ele também já foi contido. Por isso, o psicanalista, por isso, o papel do psicanalista é fundamental. Não basta ele se formar um psicanalista, ele precisa ser vivido no divã. Por isso que todo psicanalista precisa de terapia. Tá? Olha aqui, quando o continente falha, se não formos contidos em nossa história, pode ser difícil conter o outro. O Lacan vai dizer que nós só podemos levar o nosso paciente até onde a gente já foi. Por isso, alguns pacientes não suportam um ambiente de acolhimento. Aquilo que deveria ser bom se torna intolerável. É como alguém que recebeu tanto descaso que quando encontra acolhimento estranha, se fecha ou ataca. E isso pode acontecer no consultório ou na família. E olha aqui, a gente vai falar agora dentro desse contexto de transferência e cotransferência. Olha aqui, no processo analítico temos dois movimentos fundamentais, transferência e cotransferência. Eu preciso que vocês entendam esse conceito, porque é importantíssimo para um psicanalista. Tá? Transferência e cotransferência. Transferência, o paciente projeta no analista a figura do seu passado. Cotransferência, o analista reage emocionalmente ao paciente. Se o analista não estiver consciente disso, se ele não for continente para si mesmo, o analista corre o risco de entrar em ruína. Transferência e cotransferência é o encontro de dois mundos emocionais. Durante o processo analítico, algo muito especial, e também esse processo analítico é algo muito especial e também muito delicado. Esse processo ele acontece entre o paciente e o analista. Não se trata apenas de uma conversa, é uma relação profunda onde duas histórias emocionais se encontram. Faz sentido para vocês? Olha aqui. Transferência. O paciente revive o passado no presente. Na transferência, o paciente projeta no analista sentimento, expectativas, mágoas e desejos que viveu com figuras importantes do passado, principalmente com os pais e cuidadores. É como se o analista passasse a representar, sem querer, a mãe que não acolheu, o pai que abandonou, o irmão que brigava ou a professora que escutava com atenção. Presta atenção nisso, gente. O paciente começa a reagir ao psicanalista como se ele fosse alguém do passado, repetindo padrões antigos, mesmo sem perceber. Então, presta atenção. Essa é uma oportunidade de ouro para revisitar essas dores, mas de um jeito diferente, com segurança e acolhimento. Então, vamos lá. Olha aqui para a gente entender. Na transferência, quando nós vamos para o set analítico, nós vamos dizer que o paciente ele vai trazer as dores e as emoções para o psicanalista. O psicanalista ele vai pegar aquilo que o paciente trouxe, ele vai elaborar aquilo de uma forma organizada e devolver para o paciente de uma forma que faça sentido para ele. Ok? Então, o paciente, ele traz os medos, as dores, os lutos,
E aí, o psicanalista elabora aquilo, transforma aquilo e devolve para o paciente de uma forma que ele possa ressignificar aquilo. Quando o psicanalista ele não está preparado para aquilo, ele não venceu, ele não tratou as questões dele em terapia, o que vai acontecer? A cotransferência. Vamos lá, o analista também sente, mas o analista não é um robô, ele também sente. A cotransferência é o nome dado às reações emocionais do psicanalista diante do paciente. Pode ser empatia, irritação, identificação, angústia, tristeza, tudo isso faz parte. E aqui entra algo muito importante. Se o psicanalista não estiver emocionalmente preparado, ele pode reagir de forma impulsiva, julgadora ou defensiva. Pode deixar de escutar de verdade ou até agir como alguém do passado do paciente, repetindo o trauma ao invés de curá-lo. Por isso, o psicanalista precisa ser continente de si mesmo, ou seja, capaz de perceber o que ele sente, acolher suas próprias emoções e não despejar isso no paciente. Porque senão o que acontece? O paciente ele vai trazer aquilo para o psicanalista não vai saber elaborar aquilo, e aí ele vai juntar com as dores dele e devolver para o paciente. Então, quer dizer, o paciente, além da dor dele, além dos traumas dele não ter sido elaborado, ele vai ficar com os traumas do psicanalista. Então, quer dizer, ele vai ficar com trauma dobrado. Deu para entender? Deu, gente? Fez sentido? Segura aí que você vai entender. Pô, Wanda, então o psicanalista precisa ser super-homem, super-herói para não ter emoções? Não, a gente vai entender isso. Segura aí. Ok? Então, ó, quando o analista não reconhece suas reações e se envolve emocionalmente sem perceber o processo analítico se fragiliza. O paciente pode se sentir julgado, abandonado, incompreendido. A confiança não escuta se quebra. O analista pode perder sua força transformadora. Por isso, o psicanalista precisa ter sido analisado, ele precisa de supervisão, de autocuidado emocional e de preparo interno. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender que todo psicanalista precisa de um terapeuta, todo psicanalista precisa de uma supervisão. Então, por exemplo, eu tenho a minha psicanalista, nós temos grupos de supervisão onde a gente troca ideias, a gente traz alguns casos. Quando eu vejo que eu tenho um caso que me choca muito, e que aquele caso eu mexeu comigo, eu levo para minha psicanalista, né? Aonde eu vou identificar algumas coisas que mexeram comigo, né? Que foram coisas que houve ali uma cotransferência, e aí na minha análise eu vou tratar aquilo. Então isso precisa ficar muito entendido, gente, para que a gente possa trabalhar muito essas questões dentro do set analítico. Dúvidas até aqui, gente? Deu para entender? Deu? Deu, turma?
certo? Olha aqui. Deixa eu trazer um exemplo de um caso clínico aqui para vocês. João é um menino de 6 anos, vinha de uma família marcada por abandono. Ao ser acolhido pelo psicanalista, ele começou a reagir com agressividade, dizendo: você é falso. Ele atacava o continente porque nunca teve um. O acolhimento era insuportável. O psicanalista manteve a presença constante e firme. Com o tempo, ele começou a confiar. O que era caótico foi transformado pela função do reviere. Então, por exemplo, olha aqui. Eu recebo um menino aonde ele não teve um ambiente favorável, aonde ele não foi contido, aonde ele não recebeu esse cuidado dos pais. Os pais trabalhavam, era criado com babá, não teve aquele acolhimento. E aí o que acontece? Era um menino agressivo na escola, um menino que não fazia amizade com ninguém, um menino que dava birra, que derrubava os cadernos no chão. E aí ele vem fazer terapia. E aí qual é o papel do psicanalista, gente? Esse menino, ele não tinha sido contido, ninguém tinha sido um continente para ele. E aí qual é o papel que o psicanalista vai fazer nesse processo? Fazer o papel de continente. Por que ele atacava? Porque ele nunca tinha sido acolhido. E aí a gente faz o papel de que o Winnicott chamou de revier, que é de transformar o caótico em algo que era uma solução. Certo? Olha aqui, Maria, 35 anos, ela falava em sessão: parece que tudo está bagunçado aqui dentro de mim. Nem eu me entendo. O que ela tinha? Ela tinha emoções sem formas. Aí o que o psicanalista faz? Escuta, deu tempo, desenvolveu uma interpretação suave e organizada, organizou para ela aquilo que estava desorganizado, né? Vamos organizar primeiro, Maria. Vamos dar nome a essas emoções que você está sentindo. Se você pudesse dar nome a essas emoções, o que seria, Maria? Raiva, medo, desespero, impulso. Qual é o nome? Então, quer dizer, primeiro, qual é a queixa da Maria, gente? Qual a queixa da Maria? Parece que tudo está bagunçado. Nem eu me entendo. Então, o que acontece? As emoções estão sem formas. Aí o que o psicanalista faz? Ele organiza aquilo, dá nome àqueles sentimentos, dá nome àquela desorganização, organiza aquilo. E aí, com o tempo, Maria começa a dizer: pela primeira vez, sinto que consigo pensar sobre o que sinto. O continente funcionou. A função alfa foi restaurada. Então, olha aqui, seja como pai, educador, psicanalista, somos chamados a ser continente na vida do outro. Isso exige que a gente também tenha sido acolhido, cuidado e escutado.
Por isso, a terapia é essencial. Ser continente é ter estabilidade emocional, oferecer presença contínua, não só de vez em quando. Ajudar o outro a transformar o sentimento em pensamento. Essa é a base de uma escuta que transforma. Então, ser continente é ter estabilidade emocional, oferecer presença contínua, não só de vez em quando, ajudar o outro a transformar sofrimento em pensamento. Então, essa é a base de uma escuta transformadora. Tudo certo, gente? Vocês estão com uma cara de desesperados. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês ou vocês estão entendendo bulufas nenhuma. Fala comigo aí, Lu. Wander, eu tô acompanhando bem, até porque eu comprei o livro que está sempre em estudo, Fundamentos da Psicanálise, né, do Zimmer. Tá vendo? Tá. Então eu estudei essa parte aí aqui pelo livro também. E tá só encaixando as informações aí de forma mais clara, né, com a tua dissertação aí. Tá perfeito, cara. Muito bom. Kleber? Muito bom. Tudo certo aí, Kleber? Tudo certo, Wander. Sem estresse. Marcos? Perfeito, professor. Perfeito. Silvia? Olha, estamos aqui com muitas informações, mas está dando para encaixar, está dando para entender essa escuta, né? Que é o que mais é difícil. Na questão assim, por exemplo, eu tenho uma criança, né? Que ela tem todas essas questões, no caso, medo, insegurança, e ele acaba levando isso, né, para a vida. Eu vou trazer, vou conversar, vou buscar entender, e aí, nesse sentido, eu vou ser o continente seguro dele. É isso, né? Aí, a minha dúvida aqui, né, é com o tempo que eu vou conseguir ter esse tino também no atendimento. Eu não vou conseguir isso, tipo, ser a função do psicanalista é ouvir, transformar, né? E fazer com que esses pensamentos se organizem. Eu ainda não trabalho na área, então, assim, é tudo muito novo para mim. Então, um pouco da minha insegurança é nisso, né? O como agir. Mas eu acho que, com as suas explicações, eu também tenho que, né, no caso, fazer as minhas terapias para entender um pouco melhor, né, isso na funcionalidade. Mas acho que eu estou conseguindo absorver. Silvia, a gente passa do princípio do seguinte: a psicanálise é um método de investigação do inconsciente. Então, vamos entender isso. Psicanálise é um método de investigação do inconsciente. Investigação. Então, quando um paciente chega no meu consultório, eu vou investigar. O processo de terapia é uma investigação. Como é que a gente chega? Como é que um policial chega no autor de um crime? Numa investigação. Ele vai investigar quais foram os pontos, como isso aconteceu, de que forma isso aconteceu, como era, tal. Então, quando o paciente chega no consultório, é um processo de investigação. É o primeiro ponto, processo de investigação. Nós estamos investigando aquele paciente, a gente está entendendo o que se passou com ele. Quais são os métodos que nós aplicamos dentro do consultório?
portas do inconsciente, que o Freud vai dizer. O Freud vai dizer que o inconsciente nós interpretamos o inconsciente pelas portas, ok? Uhum. O inconsciente ele tem uma linguagem própria, que é as portas. Quais são as portas? Xistes, ato falho, livre associação, né? Então, quando nós estamos dentro de um set analítico e a gente vai, eu estou atendendo a Ana Paula, e a Ana Paula traz para mim, dizendo, olha, eu tenho, vou usar, Ângela, vamos usar um paciente que eu e a Ângela estava atendendo hoje, né? Ela é uma menina de uma insegurança muito grande, com muito medo, tá? Ela diz assim, Wander, eu tenho muito medo de tudo, medo de dirigir, medo de ser assaltada, medo de... Eu morava sozinho, fazia faculdade, tinha medo. E aí, a gente vai dizer assim, medo, tá? Vou dar um nome fictício para ela, tá? Maria, qual foi o momento na sua infância que você lembra? Como é que foi sua infância? Minha infância foi brincar, a gente morava numa roça, meu pai plantava, livre associação, ó, desenvolvendo. A investigação. Silvia, primeiro ponto, ela me traz o quê? Medo. Tenho medo. Medo me atrapalha, medo me traz insegurança, medo me impede de fazer muitas coisas. Opa, ok, eu já tenho um norte. Tá bom? Então vamos partir para essa investigação. Maria, como é que foi esse processo na infância e tal? E aí ela diz assim, ó, na onde o inconsciente fala sem ela entender. Quando a gente era criança, os policiais iam na fazenda do meu pai e pedia propina. E a gente ficava com muito medo do meu pai ser preso. Do meu pai preso se ele não pagasse aqueles policiais. Vou montar um caso. A gente entende que a gente está seguro quando a gente sai na rua, por quê? Por que você tem segurança que você não vai ser assaltado? Porque tem polícia. A gente tem a segurança dos policiais, né? Tem polícia. Né? Então, quer dizer, a partir... Aí ela diz assim, caraca, eu nunca tinha falado isso para ninguém, Wander, eu não lembrava disso. Uhum. Portas do inconsciente que está trazendo. Quer dizer, ela traz uma fala que ela nem ela sabia. Quer dizer, está no inconsciente. Aqueles policiais trouxe um trauma, trouxe um medo, o ego recalcou, ficou ali, só que isso fica preso no inconsciente. Esse trauma que esses policiais causaram traz um sintoma, que é o medo. Esse trauma está gerando medo, que eu não sei o que é, porque está no inconsciente. E aí, por que eu tenho que fazer terapia? Porque na terapia eu descubro que esse medo... Aí, na terapia, eu trago do inconsciente para o consciente. Eu trago o medo dos policiais, vem para o consciente de novo, porque ele estava recalcado, ele estava protegido. E aí, ele protegido, ele gera sintoma. Qual o sintoma que esse trauma dos policiais gerava? Medo. Cheguei no ponto. Perfeito. Fez sentido, gente? Com certeza, perfeito. Perfeito. Então, eu trouxe um caso que a gente atendeu hoje. É claro que a minha experiência de muitos anos me trouxe, eu levei ela num ponto muito rápido, mas com o tempo tu vai amadurecendo isso. Pode ser que, por exemplo, para mim, foi em uma sessão, pode ser que eu leve
2 meses, 3 meses para a gente entender isso, mas o ponto que eu queria que vocês entendessem que é um método de investigação do inconsciente. O inconsciente, ele tem portas. Qual é a chave? Quando tem um trauma, o inconsciente, o ego... Lembra que a gente estudou mecanismos de defesa do ego? Tem gente que ainda não estudou, mas nós estudamos mecanismos de defesa do ego. O que o ego faz? Ele pega o trauma que está no consciente, porque é doloroso demais, joga para o inconsciente e coloca um recalque, um guarda. E aí o que acontece? Esse trauma, ele não vem para o consciente. Como é que ele vem? Ele vem como forma de sintoma. Então, um abuso, um medo de policial, um trauma do policial gera um medo. Um abandono gera uma ansiedade, uma depressão. Então, quer dizer, o sintoma gera, o trauma gera um sintoma. Como é que eu descubro? Qual é a chave para destravar isso? Nessas portas que Freud chama de portas do inconsciente. Livre associação, atos falhos, xistes. Fala comigo, professora Luísa. Tá fechado o teu microfone, Luísa. Aí. Desculpa, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Professor, eu queria, assim, fazer uma pergunta no momento que eu estou passando, e de acordo com a teoria, né, que está sendo tratada do Bion. Por exemplo, eu estou vivendo um luto, né, está com uns 10 dias mais ou menos, que minha mãe faleceu, né, e eu convivi 10 anos com ela direto, né, eu era cuidadora, meus irmãos ajudavam, né, mais 2 irmãos, um homem e uma mulher, mas quem passou, assim, 10 anos fui eu, né, direto. Então, o meu sofrimento ainda é muito grande, né. Uhum. A gente fala muito, né, a questão, mas na prática, assim, a questão do luto é muito doloroso. Aí, o que acontece? Se um paciente, né, uma pessoa chega para mim, eu não sei, a primeira consulta, né, e vamos supor que a segunda consulta, alguma coisa assim, eu fiz a anamnese e tal, aí ele vem para a segunda consulta. Quando ele chega, ocorreu justamente o problema que aconteceu comigo. Ele perde o pai ou a mãe. Uhum. Ou alguém, né, um ente querido, muito grande. Então, um filho, enfim. Daí, eu, por exemplo, hoje, né, se o senhor me dissesse assim, Luísa, atende uma pessoa, está com problema de luto e tal, eu não teria condições. Então, o que eu faço com esse paciente que já está comigo e que já chega com essa queixa? E como é que eu vou ser continente numa situação dessa, né? Porque, como o senhor falou, né, de acordo com a teoria, nós temos que, como analistas, né, como psicanalistas, nós temos que acolher, né? Nós temos que ser continente. Como que eu vou surpreendida, né, pelo momento ali? Eu me deparo que diante dessa situação, a pessoa está passando pelo mesmo problema que eu. O que eu faço? Nós temos 2 pontos. Primeiro, se for o teu paciente que você já está atendendo, é um paciente teu, você vai levar isso, nos 2 pontos você vai levar isso para o teu analista. Então, o que acontece? Esse paciente, você já atende, você já tem você já tem uma transferência com ele já é teu paciente, você já vem tratando de outras coisas. Se isso acontece no meio do caminho, você vai conseguir lidar com isso de uma forma mais... fácil não seria a palavra, mas de uma forma mais aceitável, tá? E aí tu vai levar, é claro que esse momento que você está passando é muito importante que você vá para uma terapia, muito, tá? Se for um paciente novo que te procurar, eu preciso ter
a humildade de dizer assim, eu vou passar isso para um colega, para alguém, eu não estou num momento que eu consigo tratar pessoas nesse sentido que eu estou passando. E isso é extremamente normal, gente. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, é normal isso, e a gente vai ter muito essas questões. Eu por muito tempo, Luísa, eu tinha uma paciente e ela, que a minha vulnerabilidade seja a força de vocês. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe. Meu pai, por muitas vezes, eu tinha que acordar de manhã e limpar o sangue da minha mãe muito machucada. E eu estava passando por uma paciente que estava vivendo a mesma situação. E aquela mulher me surtava na terapia. Aquilo eu não conseguia lidar. E eu ia para a minha psicanalista e eu falava, eu não vou mais atender essa mulher. E ela dizia, você precisa atendê-la. Você precisa atendê-la para que essas questões sejam tratadas dentro de você. Mas eu tive, Luísa, um acompanhamento muito de perto da minha psicanalista. Muito de perto. Todas as vezes que eu tinha uma sessão com ela, eu ia para a minha terapeuta. E aí eu descarregava aquilo para a minha terapeuta. E aí eu voltava para a sessão, mas eu confesso a você que por muitos momentos aquilo me incomodava. Quando chegava o momento de fazer terapia com aquela mulher, aquilo me incomodava. Aquilo mexia comigo. Mas eu podia, Luísa, e não era fraqueza nenhuma, dizer assim, olha, eu vou te passar para uma colega, eu estou no momento, eu acho que você não precisa falar dos seus sentimentos, mas dizer assim, eu vou te passar para uma colega que tem uma experiência maior e vai poder te tratar nesse assunto. Gente, está tudo bem isso. Tá tudo bem se eu não tiver naquelas condições na hora, mas com bom acompanhamento, Luiz, a gente consegue. Eu sou prova muito viva disso, né? Que um bom acompanhamento a gente consegue superar e conseguir. E a maior, eu acho que o maior prazer da gente é quando a gente consegue ajudar alguém exatamente pela nossa fraqueza. É muito louco isso. É muito bacana você entender, porque a gente chega ali e a gente entende que a gente também é ser humano, que a gente também tem os mesmos sentimentos. Eu só preciso entender isso, levar para a minha terapia, e talvez, Luísa, e muitas vezes, e por exemplo, essa mulher, essa minha paciente, ela foi um ponto muito forte no meu processo de cura. Muito. Tem dias que eu surtava de dizer, caramba, cara, não vou dar conta dessa terapia. E foi um processo muito bacana. Muito. Eu quero que vocês assistam, Luísa, assista Sessão de Terapia, quarto episódio. O quarto episódio fala exatamente isso. O psicanalista é um cara muito foda e ele está passando por um processo onde ele está sentindo na pele algo muito parecido. Assiste. Sessão de Terapia na Globoplay. Tá. É o quarto episódio. Quarto episódio. Quinto episódio. Assiste lá. Mas é isso. Deu para responder a tua pergunta? Com certeza, professor. Com certeza. Muito obrigada. E obrigada também aos colegas aí, né, que mandaram as mensagens, né, de carinho, de sentimento. Agradeço muito. Tá? E se eu precisar, ligo para vocês. E eu tô aqui, mulher. Eu tô aqui. Você sabe que você pode contar comigo. Já Tamo junto. Né, professor? Com certeza. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado. Então, gente, Reviere, escutar com o coração. Bion chamou de Reviere a capacidade da mãe ou do analista de sentir o que o outro está passando, de entender e desenvolver de forma mais calma e organizada. Por exemplo, um bebê chora de cólica e a mãe o embala, fala com carinho, ajuda a aliviar
Isso também acontece na terapia. Então, revier, escutar com o coração. O que é revier? Para Bion, revier é a capacidade, olha aqui, para Bion, revier é a capacidade afetiva e sensível de uma pessoa, geralmente a mãe ou o analista, de perceber o que o outro está sentindo, mesmo que ele não diga nada com palavras. Segundo, acolher esse sentimento sem julgamento. Terceiro, desenvolver algo mais compreensível e suportável. Deu para entender? Em outras palavras, revier é a escuta com o coração, sentir junto, entender e transformar. Fez sentido, gente? Fez sentido esse contexto que o Bion vai falar de revier? Deu, gente? Deu, gente? Olha aqui. Um exemplo, um bebê de dois meses está chorando há horas. Ele não consegue dizer o que sente. Sente dor, angústia, medo. A mãe, em vez de se desesperar, o pega no colo, nina com carinho, fala com ele suavemente. Tudo bem, mamãe está aqui com você. Essa atitude contém o sofrimento do bebê. Mesmo que a dor não passe de imediato, ele sente que está seguro e compreendido. Isso é revier. A mãe recebe o caos emocional do bebê e desenvolve o cuidado e a calma. Deu para entender? Deu para entender, gente? Olha aqui. Ana, de 15 anos, chega no consultório, sempre muito agitada e fala sem parar. Diz que não dorme, sente o coração acelerado e que vai enlouquecer. O psicanalista percebe que ela está vivendo um excesso emocional. E em vez de cortar ou tentar explicar racionalmente, ele escuta com paciência, fala com um tom calmo e seguro, repete algo que ela disse com cuidado. É como se você estivesse sempre em alerta, como se o mundo fosse explodir a qualquer momento, não é? Olha o que o psicanalista fala com ela. Eu sei o que você está sentindo. É como se você estivesse sempre em alerta, não é? Olha, Ana Paula, eu sei o que você está passando. É como se você estivesse sempre alerta, não é? É como se o mundo fosse explodir a qualquer momento. Nesse momento, Ana começa a respirar com mais calma. Ela se sente compreendida e menos sozinha. Isso é revier. Psicanalista acolheu a angústia crua da paciente e desenvolveu algo simbólico e dirigível. Fez sentido? Deu para entender? Olha aqui, João, de 6 anos, a mãe o leva no psicanalista porque ele tem pânico de dormir sozinho. Na sessão, o menino desenha um monstro embaixo da cama. Então, o psicanalista, ao invés de dizer, não tem monstro nenhuma, você está fantasiando. Ele entra no mundo simbólico da criança e diz, esse monstro, olha aqui, esse monstro pode estar mostrando como você está com medo à noite. Será que ele não quer te proteger também? Olha aqui, João é um menino
que tem medo de dormir sozinho. Sempre à noite ele dá crise do pânico. E aí ele desenha, eu falo com ele assim, faz um desenho. E aí ele faz um desenho de um monstro debaixo da cama. E aí, ao invés de falar com ele assim, esse monstro não existe, faz a pergunta para ele assim, esse monstro, ele está te mostrando como é que você está com medo à noite. Será que ele não quer te proteger também? Aí você sabe o que o João faz? Sorri e responde, talvez ele seja um monstro amigo. Quem sabe ele não é um monstro amigo? O psicanalista acolheu o medo, não negou o medo, não racionalizou demais, transformou a emoção bruta em algo que ele pudesse pensar, brincar e elaborar. Isso é Revier no trabalho com a criança. Por que isso é tão importante, gente? Porque muitas vezes as pessoas elas não sabem nomear o que sente. Estão tomadas por dor, por angústia, por confusão. Precisam de alguém que possa sentir junto e desenvolver sentido. Isso vale para as mães, para os pais, para os professores, para os psicanalistas, para os amigos. Então, Revier é mais do que escutar com os ouvidos, é escutar com afeto e com o coração. É sentir que o outro, é sentir o que o outro sente, sem se perder nele. É desenvolver de forma um cuidado, um acolhimento. Isso faz muita diferença na terapia. Isso faz toda a diferença. Quando o paciente se sente verdadeiramente acolhido, escutado, ele pode começar a organizar seu mundo interno e dar novos significados à sua história. Certo? É foda ou não é esse Bion? Fez sentido para vocês? Fez, gente? Eu tenho dois caras que eu acho fantástico demais, que é o Winnicott e Bion. Esses dois caras, eles mexem com a criança que está dentro da gente. Esses dois caras, eu vou dar um beijo neles quando chegar lá no céu. Esses caras são foda demais. A forma humana que esses caras trata o ser humano é fantástico, gente. A humanidade. Eu trato os meus pacientes de uma forma muito humana, muito humanizada. Eu acho que a terapia é isso. A terapia, Silvia, não tem muito que a gente usar é claro que a gente vai passar muito tempo estudando, que é o conhecimento que nos faz, né? Mas tem uma frase do Jung que eu amo demais, que domine todas as técnicas, tenha todos os conhecimentos, mas quando estiver diante de um ser humano, seja apenas outro ser humano. Então, essa forma humana que o Bion, que o Winnicott trata, o ser humano é uma forma muito fantástica. E se a gente entender essa simplicidade que eu costumo dizer para vocês que simplicidade é diferente de simplista. Simplicidade é diferente de simplista. Simplista é quando a gente não sabe o que a gente fala. Simplista demais. Simplicidade é quando você pega algo muito complexo e transforma ele em algo, em algo que possa se compreender. Eu acho que esse a psicanálise da NBPI. Transformar a psicanálise em algo muito simples de ser entendida. E é isso que eu faço no meu consultório.
acolhimento desses pacientes de uma forma, como o Bion fala, né, de escutar, né, fazendo uma propaganda do meu livro. Se você ainda não comprou meu livro, Escutando com o Coração, compre. Eu falo lá que a minha avó me ensinou um princípio fantástico, né, que é escutar com o coração. Ela me dizia assim, existe duas formas de escutar, né? Você escuta com os ouvidos, que entra num e sai no outro, e você escuta com o coração, que é o nome do meu livro, né, Ângela? Escutando com o Coração, né? Que é o que a minha avó me ensinou. Fantástico, maravilhoso, sensacional, que faz você olhar e sentir a psicanálise não somente com os olhos, mas você entende a psicanálise a partir do coração. Nesse livro, o professor conseguiu, eu vou usar o termo, resumiu inúmeros psicanalistas ali nesse ouvir com os olhos do coração. É fantástico. Nota 1000, nota 10.000, parabéns. A Ângela foi a revisora do meu livro, né, gente, que fez com tanta maestria. Eu mandava meus pensamentos tudo desorganizado para ela e ela conseguiu organizar tudo de uma forma tão bacana que ficou esse livro tão bonito, né? Então, assim, é isso. Essa aula, ela é uma aula que traz essa humanidade da psicanálise, né? Traz essa humanidade desse olhar tão humano